Boa noite, minha gente. O pessoal, o Padre Francisco acabou de entrar, eu vou chamar ele aqui. Vanessa, seja bem-vinda. Vanessa, vai me ajudando aí, você que foi a primeira a chegar, já vai mandando essa live para todo mundo aí através do aviãozinho. Diego, seja bem-vindo. O pessoal vai entrando aqui. E o Padre Francisco Amaral já chegou. Padre, sua bênção. Deus abençoe, Tiago Dutra de Maria. Que bom estarmos Isso aí. juntos nessa noite, depois de tanto tempo tentando marcar, hoje a gente conseguiu. Tamo junto. Louvado seja Deus, né? Conseguimos marcar hoje, Padre. Uma alegria estar com o senhor aqui, ter o senhor aqui conosco. O pessoal vai entrando aí. E quero pedir para vocês que estão chegando aqui nessa live para que vocês possam usar o aviãozinho e mandar para o máximo de pessoas possível. Manda aí para 30 pessoas, 20 pessoas. Usa esse aviãozinho para nos ajudar a evangelizar, para que Maria seja mais amada, mais conhecida e mais honrada, para que Jesus seja mais adorado, né? Padre, eu sei que aqui já deve ter seguidores do Senhor, tá, mas se apresenta brevemente, né? Se é que alguém aqui não conhece o Senhor, se apresenta brevemente aí. E a gente já dá início ao conteúdo da live. Maria é de mais ou Maria é de menos? Você está me escutando bem, Tiago? Estou ouvindo bem. E o senhor está me ouvindo bem? Tudo bem, graças a Deus. Eu sou o Padre Francisco Amaral, da Arquidiocese de Cuiabá. Sou vigário da paróquia São João Bosco. E há um tempinho atrás nós publicamos pela editora Canção Nova esse livrinho aqui que eu escrevi, que se chama Sou Todo Teu Maria, uma geração consagrada e imaculada, uma publicação da Canção Nova, com um prefácio do Padre Paulo Ricardo e apresentação do professor Felipe Aquino. Esse livro é tanto para você que já é consagrado, que já fez a sua consagração total a Jesus pelas mãos de Maria, ou para você que ainda não é consagrado. Porque eu vejo, Tiago, não sei se você concorda comigo, que muita gente tem uma certa dificuldade em entender o Tratado da Verdadeira Devoção, até porque foi um livro escrito há 300 anos atrás. Então é uma linguagem que às vezes não é tão fácil de entender. Primeiro passo para isso, eu escrevi esse livro numa linguagem fácil, numa linguagem acessível. Dizem que até criança consegue entender. Então tá aqui, Sou Todo Teu Maria, uma geração consagrada e imaculada. Você pode estar adquirindo pelo loja.cançãonova.com ou então entrando na minha página do Instagram. Eu tenho o link para adquirir o livro direto na minha bio, ok? Convido também a estar nos seguindo aí pelas mídias sociais, Instagram, YouTube, Facebook, Padre Francisco Amaral. Estamos juntos nessa noite para responder essa pergunta. Maria de mais ou Maria de menos? Padre, então o pessoal que está chegando aqui que não segue o Padre Francisco ainda, siga o Padre Francisco aqui no Instagram e também procure e siga-o no YouTube. Tem muito conteúdo catequético, formativo, conteúdo muito bom lá. Então, galera, todo mundo segue o Padre lá também no YouTube e comprem o livro. O livro ele é acessível pelo preço, acessível também pela linguagem. O Padre pegou o Tratado da Verdadeira Devoção e fez o Tratado para todos, né? De uma forma que as pessoas possam falar assim: ah, então é isso do Tratado, é isso que isso quis dizer. Então vale a pena todos vocês adquirirem esse livro que foi editado pela Canção Nova, que foi o Padre quem escreveu. Padre, como o tratado chegou? Resumidamente, o tratado chegou na sua mão como? Olha, eu conheci o tratado há mais de 20 anos atrás, quando um amigo meu lá de Porto Alegre, que eu nunca mais encontrei depois disso, isso é misterioso, mas ele me emprestou um livro e ele falou para mim assim: olha, esse livro aqui, o Tratado da Verdadeira Devoção, é o livro de cabeceira do Papa São João Paulo II. Naquela época ainda, né? João Paulo II. Eu já tinha passado pela minha experiência do batismo no Espírito Santo, já tinha uma certa intimidade com a Virgem Maria, mas ainda não conhecia essa consagração. Mas sabe, Tiago, eu gostava muito do Papa João Paulo II. E eu pensei assim: olha,
Se esse livro aqui é o livro de cabeceira do Papa, né, João Paulo II, tem alguma coisa diferente nesse livro. Eu li esse livro assim, com uma sede muito grande. A impressão que eu tinha é que esse livro tinha sido escrito individualmente para mim, sabe? Que era Nossa Senhora falando ao meu coração. Claro que eu não acho que o tratado foi escrito para mim, mas a minha experiência com o tratado, Tiago, foi algo assim, tão forte, tão intenso, que eu me identifiquei totalmente. Esse aqui é o chamado de Nossa Senhora para a minha vida. Naquela época não tinha grupo de consagração, não tinha Consagra-te, não tinha curso do Padre Paulo Ricardo. Eu li o livro em 2 semanas. Me consagrei sozinho, lá em Porto Alegre, no dia 31 de outubro de 2001. E disse para a mamãe assim: mamãe, eu aceito ir para onde a senhora quiser, para que a gente possa tornar essa consagração conhecida. Eu jamais imaginava que um dia eu iria morar em Cuiabá e que um dia eu iria conhecer um padre careca que se chamaria Padre Paulo Ricardo. Aí eu apresentei o tratado para ele. Ele, no começo, teve uma certa resistência, porque ele ainda não tinha passado pela sua experiência mariana. Mas aí, quando o Padre Paulo Ricardo abraçou o tratado, fez a consagração, ao mesmo tempo que o site dele explodiu pelo Brasil, muita gente começou a se consagrar e conhecer o tratado por causa do testemunho do Padre Paulo. Aí eu lembrei daquela oração que eu tinha feito lá atrás, 1 década antes. Então eu compreendi, Tiago, que a minha missão aqui em Cuiabá, além do sacerdócio, foi ter colocado o tratado na mão do Padre Paulo Ricardo, e por isso também ele escreveu o prefácio do livro, que eu escrevi, Sou Todo Teu Maria, uma geração consagrada e imaculada, também como um ato de gratidão. E aí, graças a Deus, Tiago, a consagração explodiu pelo Brasil, agora só falta a gente conseguir formar os consagrados e se formar nessa consagração, né? Porque, como eu sempre digo, se pelo número de consagrado que a gente tem, nós já houvéssemos um exército bem formado, bem trabalhado nessa consagração, o triunfo do coração imaculado de Maria já teria acontecido. A consagração já é conhecida. Agora ela precisa ser compreendida na sua essência. Porque tem muita gente, né, Tiago? Não sei se você concorda comigo, que até se consagrou, mas nunca entendeu de fato o que é a consagração. E por isso eu sei que você também está preparando um material para nós. Eu não sei se eu podia dar esse spoiler, mas já dando o spoiler, conta para nós, Tiago, o que vem por aí, porque a gente vai estar junto também nesse projeto, é isso? Exatamente. Eu conheci o Tratado da Verdadeira Devoção em 2006 e fiz minha consagração em novembro de 2010. Então vão fazer 11 anos. E esse itinerário que eu estou preparando, né? O nome é Todo de Jesus sendo Todo de Maria, é para nós vivermos de forma mais intensa e mais profunda os dias de preparação para a total consagração a Jesus por Maria. E também em gratidão por ter tudo que eu vivi nesse tempo por conta da devoção mariana, e também em resposta às inúmeras, eu acho que o senhor também deve ter se deparado com isso, aos inúmeros questionamentos que me deram, que me fizeram. Muitas pessoas eu conheci, padres que falaram assim para mim: Tiago, então, eu fiz a consagração quando jovem, mas aí depois da teologia eu vi que não tinha sentido, porque eu sou consagrado a Jesus. Então aí eu pensava, meu Deus, mas então ele não entendeu, porque o tratado ele nos leva a consagrarmos a Jesus por Maria, tanto como essa, né? Ó sabedoria encarnada, o ato de consagração. E depois vários questionamentos, e uma coisa que me intrigava muito, que me mexia muito comigo, era o quê? Era a questão da consagração sendo mal compreendida. Uns vivendo a consagração de forma relaxada, outros vivendo a consagração de forma escrupulosa, e Nossa Senhora no meio de tudo isso.
Então, quando eu vi que o senhor escreveu um livro, já fazendo esse trabalho que eu achava necessário, então eu falei assim, já tem alguém que o Espírito Santo já inspirou a desmistificar o tratado, tirar o tratado da confusão que colocar. A impressão que eu tenho, e isso eu já ouvi de outras pessoas, é que primeiro o demônio escondeu, Satanás escondeu o tratado. Depois o Espírito de Deus colocou o tratado na mão de muita gente. E o demônio pensou, eu não posso mais esconder o tratado. Então o que eu vou fazer? Eu vou deturpar a consagração para que ela não seja bem vivida e vou macular a consagração. Então criar uma caricatura, né? Oi? Criar uma caricatura da consagração para que as pessoas olhem para os consagrados que não entenderam a consagração e digam assim, olha, se viver a consagração é isso aí que vocês estão fazendo, então eu não quero me consagrar. Como eu sempre digo, Nossa Senhora não tem culpa dos contra-testemunhos que fizeram da consagração. E uma coisa que eu penso assim, padre, ousadamente falando, as pessoas dizem assim, é muito sério a consagração. Batismo é coisa séria. Batizar uma criança é coisa séria. Ser batizado é coisa séria. Tanto que o tratado é uma fiel renovação das promessas, uma solene e fiel renovação das promessas do nosso batismo. Então, se você é batizado, você já está vivendo algo sério. Se você é cristão, você já está vivendo algo sério. Na verdade, é chamar Nossa Senhora como auxílio para te ajudar a viver e corresponder bem o seu batismo. Parece que o Frei Raniero Cantalamessa falou para o Papa, né, que o contrário de santo não é pecador. O contrário de santo é fracassado, porque todo aquele batizado que não se torna santo, ele fracassa na sua vocação de batizado. Então, para nós vivermos bem nosso batismo, São Luís Maria Leão de Montfort, com certeza inspirado pelo Espírito Santo, escreve o Tratado da Verdadeira Devoção, porque Nossa Senhora é de fato, como dizia São Padre Pio, o atalho para a gente ir para o céu, né, Padre? Então, já começando assim a falar do tema, eu acho que Maria precisa ainda estar ainda mais nos corações dos irmãos, dos cristãos. É verdade, como eu sempre costumo falar, nós temos duas formas de buscar a nossa santidade. Ou nós vamos sozinhos, ou nós vamos com a ajuda da mamãe. E se consagrar é exatamente isso, é se colocar nos braços da mamãe, é se colocar no colo da mamãe, é se colocar no coração da mamãe, para que ela nos ajude a ser santo, né? Então, só para a gente já ir entrando no tema, alguns exemplos de respostas que tem aqui nesse livro. A consagração realmente é aprovada pela igreja? A consagração é mariocêntrica, tem Maria no centro, ou a consagração é cristocêntrica, tem Cristo no centro? Quem que foi o primeiro totus tuus? Já dou aqui um spoiler, foi Jesus, porque ele se fez todo de Maria, no mistério da encarnação. Então aqui eu respondo muitas coisas que muita gente coloca como um certo questionamento em relação à consagração. Por isso hoje, Tiago, nós queremos nessa live apresentar não só a consagração em si, mas aquilo que é uma devoção mariana autêntica, na essência. Por isso nosso título, Maria de mais ou Maria de menos? Tiago, como que foi para você a idealização partilhando comigo a respeito desse tema? Qual que é o problema que você vê em relação a isso no nosso Brasil, hoje em dia? Então, exatamente por isso, esse escrúpulo, né? Existem muitos devotos escrupulosos no Brasil. Pessoas que têm medo de amar muito Nossa Senhora e amar de menos Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas se a consagração a Nossa Senhora é bem vivida, eu vejo que o efeito é o contrário. Nossa Senhora é aquela que nos aponta o altar da Santa Missa. Nossa Senhora é aquela que nos aponta a Sagrada Escritura. Nossa Senhora é aquela que nos leva a amar ainda mais Jesus. O Padre Júlio Maria Lombardi, ele dizia: quereis formar almas eucarísticas, formai almas marianas. Mas muitas pessoas ficam com medo. Então falam assim, vamos colocar Nossa Senhora no cantinho. Ou muitas pessoas ousadamente
e digo até de pessoas que têm diplomas e até de clérigos, né? Desculpa falar, né, padre, ousadamente falando, mas falando da situação. Teólogos, exatamente. Então, vamos colocar Maria no lugar dela, vamos colocar Maria como uma simples seguidora de Cristo, né? Tem pessoas que até dizem que o Concílio Vaticano II nos apresenta Nossa Senhora como mais uma seguidora de Cristo. Ela sim seguiu Jesus e ela foi salva por nosso Senhor Jesus Cristo, mas ela é uma grande seguidora de Cristo. São João Paulo II chama Nossa Senhora da estrela da nova evangelização. Então eu acredito que Nossa Senhora ainda precisa ser muito amada, ser muito conhecida. Não a caricatura de Nossa Senhora, e não a caricatura da total consagração a Jesus por Maria, mas a verdade de tudo isso. A verdade e a essência de tudo isso, que nos leva sempre a sermos cristãos melhores, buscarmos a santidade. E olha, é natural que ser de Nossa Senhora possa gerar uma certa perseguição. Eu fico imaginando São Maximiliano Maria Kolbe, que era conhecido como o louco da Imaculada, o quanto ele também não foi perseguido, né, padre? É verdade. E a Virgem Maria é aquela que o tempo todo só nos diz uma coisa, uma única coisa: fazei tudo o que ele vos disser. Então você vai chegar perto da Virgem Maria, ela vai te apontar o Cristo, ela vai te apontar a Eucaristia, ela vai te apontar o altar. Quanto mais marianos nós formos, mais corpo de Cristo nós seremos, até nós chegarmos àquele ideal que nos fala São Paulo: não sou eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Muito bem, para o Cristo ser formado em mim, para o Cristo ser gerado em mim, eu preciso de uma mãe que faça isso. E por isso, se consagrar à Virgem Maria, se aproximar da Virgem Maria, ter intimidade com a Virgem Maria, é entrar no útero espiritual dela para que ela gere o Cristo em mim. Isso é a devoção mariana. E aí a gente entra naquele grande debate, Tiago, que na verdade foi o grande debate do Concílio Vaticano II, no que diz respeito à pessoa da Virgem Maria. O concílio nos fala assim, que nós precisamos evitar dois extremos na devoção mariana: evitar o reducionismo e evitar o exagero. O que seria evitar o exagero? Bom, seria dizer, o que seria um exagero mariano? Seria alguém falar que Nossa Senhora é uma deusa. Ela não é uma deusa, ela é mãe de Deus, é diferente. Ou então o que seria um exagero? Dizer que Nossa Senhora seria a quarta pessoa da Santíssima Trindade. Veja, olha só o detalhe teológico. Nós poderíamos até falar que a Virgem Maria é a quarta pessoa na Santíssima Trindade, porque ela está inserida no coração da Trindade, como filha predileta do Pai, mãe do Deus Filho e esposa do Espírito Santo. Quarta pessoa na Santíssima Trindade, mas não quarta pessoa da Santíssima Trindade. Isso é um exagero evidente, porque ela não é uma divindade, ela é uma criatura elevada pela graça. Então o concílio nos fala para nós tirarmos os exageros de uma devoção mariana errada e distorcida, e nós também tirarmos os reducionismos. O que é um reducionismo? Seria simplesmente dizer que a Virgem Maria é um modelo de discípula de Cristo. Claro, ela é um modelo de discípula, mas ela é muito mais do que isso. Ela é imaculada. A gente pode colocar aqui as grandes santas da história da igreja, né, Tiago? Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresa d'Ávila, Santa Rita de Cássia, Santa Faustina Kowalska. Coloca todas essas santas virtuosíssimas, maravilhosas. Mas a Virgem Maria, além de ser a única santíssima, veja bem, o termo santíssima, a igreja não usa para falar de Santa Teresinha, nem de Santa Faustina, nem de nenhuma outra santa. O termo santíssima, a igreja usa para falar somente da Santíssima Virgem, a Imaculada. As outras santas não são imaculadas, a Virgem Maria é.
as outras santas não são mãe de Deus. A Virgem Maria é, porque ela gerou na carne o Cristo. Então, tiramos o exagero e tiramos o reducionismo. E aí nós começamos a conversar de uma devoção mariana na sua essência. É isso, Tiago? Exatamente. Ô padre, e o senhor acha que no Brasil nós vivemos mais a realidade do reducionismo? Qual é a realidade dessas duas que o senhor apresentou? Qual é a mais presente na nossa nação? Olha, depende qual segmento e qual setor dos católicos que nós estamos falando. Porque ao mesmo tempo, Tiago, que existe já historicamente, de décadas para cá, no Brasil, uma tendência protestante que veio de uma colonização ideológica americana. Os Estados Unidos é um país que tem uma população, comparando com o resto do mundo, até conservadora, o povo, não o governo, o povo, né? Mas é um país que tem uma tradição protestante. Então existe uma certa mentalidade protestante que veio dos Estados Unidos. E aqui, Tiago, deixa eu partilhar uma coisa aqui. Muita gente fica preocupada, pode cantar música protestante ou não e tal. Eu não estou preocupado com música protestante, eu estou preocupado com mentalidade protestante. Até porque uma música protestante é uma música que tem heresia. Uma música que pode ter sido feita por um autor protestante pode ser uma música mais católica do que essas músicas de livrinho de igreja que a gente tem aí, né? Então não estou preocupado com música, não é verdade? Estou preocupado com a mentalidade protestante. E a mentalidade protestante, evidentemente, puxa Nossa Senhora para baixo, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, existe também uma redescoberta da devoção mariana, principalmente da parte da juventude, e isso é um dado muito forte, Tiago. Você que prega para jovem, eu que prego para jovem também, quando você coloca Nossa Senhora, sabe, no lugar dela, de fato, de mãe de Deus, a juventude explode de alegria. Então esse papinho de querer reduzir Nossa Senhora numa mentalidade protestante não cola para a juventude que busca uma vida espiritual do nosso Brasil. Deixa eu só dar um exemplo aqui. A Colo de Deus estourou cantando o quê? Acaso não sabeis? Tá vendo? Então o próprio avivamento ele tem um efeito no coração da juventude católica com a devoção mariana, né? Então eu vejo que de 10 anos para cá, a partir dessa explosão de consagrações que a gente teve também uma explosão mariana que fez a gente descobrir uma coisa. O papel de Nossa Senhora na nossa vida espiritual, Tiago, não é simplesmente um papel de intercessão. É claro que é também de intercessão. Mas de intercessão eu faço, você também faz, Santa Teresinha faz, Santa Catarina faz, Santa Rita faz. Mas o papel de Nossa Senhora, Tiago, na nossa vida espiritual, vai além do papel de intercessão. É o papel de geração espiritual. Porque não existe uma vida espiritual, não existe uma vida na graça sem uma mãe que gere. E aí talvez algum teólogo poderia dizer assim, um teólogo reducionista, e dizer para mim assim agora, mas padre, o senhor não estudou teologia, o senhor não sabe que quem gera a vida da graça em nós é o Espírito Santo? Muito bem, meu irmão. Mas o Espírito Santo gera aonde? São Luís fala no tratado que o Espírito Santo não muda as suas eleições. Então, se há 2000 anos atrás o Espírito Santo gerou o corpo de Cristo na carne, gerou Cristo cabeça no ventre de Maria, também é no útero espiritual de Maria que o Espírito Santo gera os membros do corpo de Cristo, que somos nós. Então, das duas, uma. Ou nós entramos no útero espiritual de Maria e deixamos que o Espírito Santo nos gere, ou nós não seremos corpo de Cristo. Às vezes, Tiago, quando eu falo isso, as pessoas me perguntam assim, e como é que fica a salvação dos nossos irmãos evangélicos protestantes?
Bom, se um protestante chega no céu por buscar sinceramente a verdade e o bem, e talvez ele nem conheça a Igreja Católica direito, por isso ele se salva por uma ignorância invencível. Nesse caso, ele se salva não por ser protestante, mas ele se salva apesar de ser protestante. Muito bem, quando ele chegar no céu, ele vai dar de cara com a mamãe e vai descobrir que ela o gerou como corpo de Cristo, mesmo que na terra ele não soubesse. Por isso que a Virgem Maria, ela é um atalho sim, mas ela não é um atalhozinho. Ela é a porta do céu. Pela porta Jesus veio e pela porta nós vamos a Jesus. O senhor falando, eu me lembro de uma música que foi cantada por uma cantora católica há muito tempo, eu acho que não é dela, mas ela fala assim, né, que Maria é a porta do céu, e tem uma parte que ela fala: imagina os meus irmãos tão surpresos vão chorar. Eu fico imaginando quem não esperava encontrar Nossa Senhora assim, né, de topa, de cara no céu, encontrando Nossa Senhora, falando: cheguei, olha quem está aqui. E é muito engraçado o senhor falando sobre isso, sobre a questão dos irmãos, né, protestantes, porque foi uma crise. O senhor falou do avivamento, falou da questão dos protestantes, e foi uma crise que eu vivi muito. Eu nunca tive problema nenhum com música protestante, nunca. E preciso ser sincero contigo, que eu gosto muito, né? Tenho pessoas perto de mim que são protestantes, que são amigos. Muitas vezes, quando eu estava na escola, porque eu comecei na igreja muito novo, eu me identificava mais com os protestantes pela questão de vivência, de testemunho de vida, do que com pessoas que eram da minha paróquia, porque não viviam nada do evangelho, e os meninos estavam lá, não tinham essa devoção mariana, mas estavam vivendo a palavra de Deus, tentando viver ali do seu modo a palavra de Deus. E eu tive uma crise muito grande, principalmente há uns 3 anos atrás, porque eu comecei a me sentir chamado à unidade dos cristãos. Então eu comecei a me sentir chamado à unidade dos cristãos, e o cofundador da minha comunidade, ele foi membro da comunidade Aliança de Misericórdia, fundada pelo Padre Henrique. O Padre Henrique, ele, inclusive, lançou um livro, não sei se o senhor ficou sabendo, que chama Imaculado do Espírito Santo. É um combo que a galera pode fazer: compra o livro do Padre Francisco e depois procure o livro do Padre Henrique também. Aí o livro está aqui, ó, só procurar no link na bio do Padre Francisco. Então, assim, conversei com o padre e ele falou assim para mim: Tiago, não tem nada a ver, né? Ele começou a me explicar que tinha sentido e tal. E a questão do avivamento, há muitas pessoas que fazem uma ligação do triunfo do Imaculado Coração de Maria com o derramamento do Espírito Santo para a segunda vinda de Nosso Senhor. Por exemplo, o senhor está aí com a Senhora das Graças, né, que muitas pessoas chamam de Rainha da Paz, que na verdade essa não é a Rainha da Paz, né, padre? É a Nossa Senhora das Graças, que fica próximo a Medjugorje. Então, assim, quando eu me lembro que Medjugorje foi profetizado pela irmã Bridget McKenna, o senhor sabe disso, né? Sim. Que ela falou para o padre, para o frei, que em breve Nossa Senhora iria visitar a paróquia. E quando eu entendo que a ação do Espírito Santo é transformação de vidas, e quando eu vejo que, por exemplo, em Medjugorje ou nos santuários marianos, é onde mais vidas são transformadas. Por exemplo, Medjugorje é considerado o confessionário do mundo, né, o maior confessionário do mundo, e o Espírito Santo é aquele que convence do pecado, do juízo. Então eu começo a entender que existe sim uma ligação profunda do avivamento. Porque o que o avivamento gera? O avivamento gera desejo de mudança de vida. O que é o batismo no Espírito, a efusão do Espírito? O que causa no ser humano? Desejo de santidade, de mudança de vida. E quando eu vejo que isso acontece em massa já, nos santuários marianos, em um lugar, como eu estou citando aqui em Medjugorje, então eu entendo que de fato a Virgem Maria, como São Francisco a chamava de esposa do Espírito, ela também quer ver o Espírito Santo sendo derramado sobre toda a terra. Então, como diz um conhecido nosso, né, um pregador conhecido nosso, o triunfo da esposa é o triunfo do esposo. Então eu acredito que de fato existe sim uma íntima ligação do triunfo do coração imaculado de Maria, do batismo, né, da efusão, do avivamento, que é uma palavra nova, que talvez a gente não encontre nos escritos da igreja, mas que é uma realidade, e também, padre, do triunfo da misericórdia. Vou te falar por quê. Na Bíblia a gente encontra a palavra reavivai. Reavivai a chama no Novo Testamento. Sim.
que é a chama do nosso batismo. Então, é a realidade mística e carismática do avivamento. A questão aqui, ela é linguística, né? Sim, exatamente. E o triunfo da misericórdia. Você já deve ter escutado falar de uma mística chamada Marthe Robin, francesa, já ouviu falar? E Sim. ela fala que no final dos tempos haveria um Pentecostes de amor. São João Paulo II, ele diz que o amor também responde por misericórdia. Então eu acredito que é assim, minha cabeça assim pensa. O Espírito Santo, Nossa Senhora intercede, porque ela é onipotente e suplicante. O Espírito Santo é derramado, gerando no coração do homem arrependimento, e Deus responde esse arrependimento com misericórdia. Então, o triunfo do Imaculado Coração de Maria é o triunfo da misericórdia e é também o derramamento poderoso do Espírito Santo. Eu vejo assim, e se eu estiver errado, o senhor pode me corrigir publicamente. E esse triunfo de Maria, esse reino de Maria, é o reino de Cristo. Porque onde a mãe reina, o que ela faz? Ela entrega o reino para o filho. Aí alguém pode dizer assim, então o reino não é dela, o reino é de Cristo. Tudo bem, mas onde tem um rei, tem também uma rainha. Então, é o reino de Maria que trará o reino de Cristo ao mundo, em um novo Pentecostes. E o avivamento que nós temos visto em ambientes católicos e em ambientes protestantes é uma preparação para isso. E eu, Tiago, assim como você, eu assumi a missão de levar a Virgem Maria para os protestantes, para os irmãos evangélicos, porque eu acredito que a conversão em massa que vai acontecer, e aí a gente tem as grandes profecias de Medjugorje e de Garabandal, quem quiser pode conhecer, pode pesquisar, na minha página no YouTube, Padre Francisco Amaral tem vídeo sobre isso. Muito bem, eu acredito, Tiago, que vai ser pela Virgem Maria que vai haver uma conversão em massa para a Eucaristia, para o primado de Pedro, e vai haver uma restauração plena da unidade da igreja. E esse vai ser o novo Pentecostes. Essa restauração plena da unidade da igreja, Tiago, ela explicou para o Padre Gobi, do movimento sacerdotal mariano. Aliás, no triunfo do Imaculado Coração dela, vai haver de novo a plena unidade dos cristãos. Aliás, eu acho que um livro que as pessoas tinham que ter, todo consagrado a Nossa Senhora, né, a Jesus por Maria deveria ter e levar em consideração é o livro do movimento sacerdotal mariano, né, o livro dos filhos prediletos. Porque lá ela fala, Nossa Senhora fala de um Pentecoste de amor, ela fala do triunfo do Imaculado Coração dela, ela fala coisas assim. E quantas vezes, Padre, as pessoas igual a nossa comunidade nasceu fazendo cenáculo nas casas. Quantas vezes Nossa Senhora ela dá uma resposta assim providencial através das mensagens, uma catequese necessária e uma resposta providencial naquelas mensagens. Então você que está assistindo aqui, que ainda não conhece, procurem o livro do movimento sacerdotal mariano, que são mensagens que não tem erro teológico, não tem heresias, e que o padre Gobi, que recebeu as locuções interiores, ele era conhecido de São João Paulo II, né? Tem uma história que diz que estavam, acho que 2 padres, e aí São João Paulo II falou, sua paróquia é tal, sua paróquia é em tal lugar, e ele olhou para o padre Gobi e disse, e a sua paróquia é o mundo inteiro, porque o padre Gobi ele fazia missão no mundo inteiro com o movimento sacerdotal mariano, inclusive ele esteve em Cuiabá, né, padre? O movimento sacerdotal aí é muito forte. Fortíssimo aqui em Cuiabá. Cuiabá, Tiago, você não faz ideia do que é a intensidade espiritual aqui dessa terra. Um dia você tem que vir para cá para conhecer, né? Mas veja, tem uma amiga em comum nossa, que é a Ana Paula. Nos anos 90, você já fez live com ela também, né? Nos anos 90, a Ana Paula teve aparições da Virgem Maria junto com o irmão dela, na cidade de Itaperuna, lá no Rio de Janeiro. E aí, o bispo da época, o Dom Roberto, inclusive, aprovou a publicação das mensagens. Isso pouca gente sabe, porque não é divulgado. Lá no meu canal no YouTube, Padre Francisco Amaral, tem também as lives que eu fiz com ela. Então, Ana Paula, ela viu a Virgem Maria e a igreja, na pessoa do bispo, aprovou a publicação das mensagens. Quando eu conversei com a Ana Paula sobre esse assunto, e eu falava para ela exatamente
da minha imaginação dos protestantes que buscaram sinceramente a verdade e o bem. Talvez não conhecessem a Igreja Católica, chegando lá no céu, e Nossa Senhora dizendo para eles: olha, eu te gerei, mesmo que você não soubesse. Perguntei para Ana Paula o que ela acha disso, até porque a Ana Paula tem uma intimidade com Nossa Senhora de uma forma que a gente não tem, né, Tiago? E aí, Ana Sim. Paula, ela sempre tem as frases de efeito dela, né? E a Ana Paula falou para mim assim: muita gente serve Nossa Senhora mesmo sem saber. Tiago, eu fiquei arrepiado com aquilo. Tem muito protestante que está servindo Nossa Senhora, mesmo que não saiba. E está sendo feito aí um grande movimento de avivamento que, na hora certa, vai trazê-los para a Virgem Maria. E vai acontecer a unidade plena, Tiago. Eu acredito nisso. Eu tenho que confessar aqui, padre, que em 2013 eu fui convidado para pregar num culto jovem da Igreja Metodista renovada aqui da minha cidade. E na época eu pedi direção para um padre, e o padre disse assim: vai, você tem minha bênção, conte o seu testemunho do amor de Deus. Tiago, eu tenho um sonho de pregar numa igreja evangélica sobre Nossa Senhora, você acredita? Então, e Nossa Senhora vai realizar. E aí quando eu fui lá, eu falei, né? Eu falei: eu sou Tiago, sou membro de uma comunidade chamada Exército de Maria e tudo mais. E eles me acolheram muito bem. Inclusive o fundador da igreja, porque é uma denominação metodista diferente, ele me deu um livro que chamava, está escrito em espanhol, Os Carismáticos e a sua, traduzido, Os Carismáticos e a sua contribuição para a unidade dos cristãos. E uma vez eu conversei também com o padre Douglas, o senhor conhece? Douglas Pinheiro. E exatamente, perguntei, ele falou assim para mim: olha, quando eu oro com os irmãos protestantes, eu faço a experiência da casa de Zacarias, da casa de Isabel. Quando eu ali entrego uma revelação, né, o padre Douglas é bem pentecostal, é um jeito muito peculiar de ser. Ele fala assim: quando eu entrego uma revelação, uma palavra de conhecimento, uma profecia, eles falam: que palavra, que bênção. Eu entendo que Nossa Senhora está ali comigo, porque o padre Douglas, se eu não me engano, tenho quase certeza que ele também é consagrado a Jesus pelo método de São Luís. Ele gravou um testemunho, está lá no meu canal também. Olha lá, procure o testemunho também do padre Douglas. Então, assim, eu não acredito, padre, que Nossa Senhora é um empecilho para a unidade dos cristãos. Lógico, nunca o falso ecumenismo, jamais o falso ecumenismo, que é tirar Nossa Senhora, tirar a Eucaristia. O verdadeiro ecumenismo, que nós não abrimos mão de nada e temos essa unidade. Eu acredito que, de uma certa forma, padre, e eu já vi isso acontecer, e com certeza o senhor também já deve ter visto acontecer na sua vida, aquele irmão protestante fala: poxa, alguma coisa essa Maria deve ter, né? Aquela coisa assim: nossa, ele, né, diz que ama tanto Nossa Senhora, e o Espírito Santo usa tanto esse padre, usa tanto esse missionário, esse pregador, esse músico. Então alguma coisa deve ter no meio disso tudo. Eu não acredito que Nossa Senhora é uma barreira. Não, eu acredito que a Santíssima Virgem, e por isso sim mais Maria, por isso sim mais Nossa Senhora, eu acredito que ela é aquela que quer ver todos os seus filhos juntos. Quando o corpo de Cristo está dilacerado, a mãe também sofre. Quando o corpo de Cristo está quebrado, partido, a mãe também sofre. Então eu acredito que vai ser um júbilo enorme para a filha de Sião. Nossa Senhora vai se alegrar muito quando a igreja for, os irmãos, né, afastados, nós formos um só rebanho, um só pastor. Eu ainda acredito, Tiago, que vai ter evangélico protestante nos dando uma aula de amor à Virgem Maria e de reconhecimento dela como mãe. Então é nós colocarmos, e esse que eu penso, existe toda uma linha teológica a respeito disso. O padre Raniero Cantalamessa, que é o pregador da Casa Pontifícia, um dos maiores teólogos vivos, ele faz toda uma mariologia bíblica em que ele coloca a Virgem Maria não como sinal de divisão, mas como sinal de unidade, para que um movimento ecumênico possa acontecer, não tirando a Virgem Maria do lugar dela, mas pelo contrário, colocando ela como sinal de unidade, porque a mãe é sinal de unidade e reconciliação dos filhos. E agora olha só que coisa curiosa, que coisa interessante. A igreja reconhece
a validade do batismo na maioria das denominações protestantes tradicionais, pelo menos. Porque para batizar não precisa ser padre, só precisa ser pessoa, né? Então, veja só, se a igreja reconhece a validade do batismo na maioria das denominações protestantes tradicionais, se o batismo nos torna membros do corpo de Cristo e filhos de Deus, embora no caso dos protestantes com uma comunhão imperfeita com a igreja, mas são membros do corpo, são filhos, bom, então eles são gerados em Maria, então eles são também filhos da Virgem Maria. E aí que está, quando os nossos irmãos protestantes descobrirem isso eu acredito que vai ser no tempo do cumprimento das grandes profecias de Medjugorje e de Garabandal, eles reconhecerem Maria por mãe, eles vão vir correndo para Nossa Senhora e vão nos dar uma aula do que significa ser um filho da Virgem Maria. Eu acredito nisso, Tiago. Eu também acredito. E também acho que, por exemplo, eu atendo algumas pessoas que acham que minha opinião vai ser diferente, falam assim para mim, eu não me dou bem com aquela minha cunhada, eu não me dou bem com aquela pessoa que trabalha comigo, porque ela é evangélica, ela é protestante, e eu sou católica. Então, como ela não acredita em Maria, o pessoal usa muito esse termo, né? Como ela não acredita em Maria, eu não consigo ter um bom relacionamento com ela. Então, é bom você que é assim, rever a sua devoção mariana. Porque a Santíssima Virgem, como mãe do puro amor, e ela apareceu para Ana Paula, nossa amiga, né, em comum, o pessoal até colocando aqui no Instagram, a mãe do infinito amor, ela vai te ensinar a amar e conquistar aquele coração para Jesus por meio dela. Então o caminho é contrário. Não, porque a fulana não acredita em Maria, então eu não consigo ter um bom relacionamento com ela. Um bom mariano, um bom filho de Maria, é aquele que imita as suas virtudes. Se você quer viver a consagração a Nossa Senhora, você precisa imitar as virtudes de Nossa Senhora. E uma das virtudes de Nossa Senhora é amar. E amar aqueles que não merecem. Quando Jesus ele entrega a Nossa Senhora como mãe no Calvário, ele não diz assim, olha, você vai ser mãe somente da igreja. Não, Jesus ele entrega a humanidade toda na pessoa de João. Todos aqueles que seriam salvos. Oi? Todos aqueles que seriam salvos. Exatamente, todos aqueles que seriam salvos, né? Todos aqueles que aderissem à salvação em Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Então, assim, não é motivo de você ter picuinhas, é muito feio. Nossa Senhora não teria picuinha com pessoas de outra denominação, muito pelo contrário. Nossa Senhora iria constranger essas pessoas com o amor dela. Então, não faça de Nossa Senhora, por isso sim, Maria demais, até na imitação dela, porque tem muita gente que faz Nossa Senhora, não gosto. Às vezes tem problemas de outra ordem, problemas pessoais, e falar, não, é porque ela não é mariana, é porque ela não gosta de Nossa Senhora. Isso não é motivo, você desculpa. E a única inimizade que Deus estabeleceu é da serpente e da mulher, da descendência da mulher e da descendência da serpente. As outras inimizades somos nós mesmos que estabelecemos. Então, que você possa dar testemunho para as pessoas desse amor que você recebe do coração misericordioso de Jesus e do coração amoroso de Nossa Senhora. É isso mesmo. E voltando a falar do Concílio Vaticano II, Tiago, primeiro o concílio fala, então, para evitar tanto o exagero como o reducionismo. E aí a gente precisa entender a discussão que havia sido travada ali. Porque, veja só, havia um grupo dentro do Concílio Vaticano II, de bispos, de teólogos, que eram chamados os maximalistas. E aqui no sentido de maximalista, nesse sentido agora não quer dizer exagero não, porque esse grupo estava baseado em Santo Afonso Maria Grimond de Montfort, ou seja, no tratado, em Santo Afonso de Ligório, ou seja, num doutor da igreja, e nas aparições modernas da Virgem Maria, na época do concílio, Fátima, Lourdes e assim por diante. Então esse grupo maximalista, que nesse caso não significa exagero, exatamente pelos fundamentos, né? Esse grupo de bispos, ditos maximalistas, eles queriam que o concílio proclamasse o quinto dogma mariano,
Você sabe que a igreja tem 4 dogmas marianos: Maria, mãe de Deus; Maria sempre virgem, antes, durante e depois do parto; Maria imaculada; Maria assunta ao céu; e o 5º dogma seria a Virgem Maria como co-redentor. Então havia esse grupo maximalista, que não significa aqui exagero, né, pelas fontes deles, e um grupo minimalista, que tinha uma preocupação central com o ecumenismo. Então esse grupo minimalista tinha um certo receio de desagradar os irmãos evangélicos, de desagradar os protestantes. Então esse grupo minimalista não queria a proclamação desse 5º dogma mariano. E eles inclusive batiam na tecla só de Maria como discípula, 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 discípula. Nem gostavam do título de Maria como mãe, né? Peraí, para. Só preciso fazer tem um pastor aqui conosco, Jonathan. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, irmão. Seja bem-vindo. Deus abençoe. Então esse grupo minimalista, ele batia na tecla de Maria como discípula, mas não como mãe, porque tinha o receio de desagradar os irmãos protestantes e evangélicos. E aí aconteceu todo um debate no concílio, e quem fez essa vinculação, essa articulação, foi o maior marianólogo do século XX, presente no concílio, como perito, Padre René Laurentin. Toda a redação da parte mariana do documento do concílio chamado Lumen Gentium, o Padre René Laurentin fez essa articulação que, no fundo, não agradou nem os mais maximalistas e nem os mais minimalistas. Por quê? Porque, veja só, o dogma da corredenção não foi proclamado nessas palavras, mas todo o conteúdo desse dogma foi colocado no coração do concílio. E o que dizia o documento Lumen Gentium? Que a Virgem Maria colaborou de modo singular na nossa salvação. De que forma? Gerando Cristo na carne, o educando, o alimentando e, por fim, oferecendo no Calvário pela nossa salvação. Então, de uma forma sadiamente bem compreendida, todos nós podemos ser corredentores na vida de alguém. Então, no momento que você prega o evangelho, Tiago, você está sendo corredentor, porque você está colaborando na salvação de alguém. No momento que eu atendo uma confissão, eu estou sendo corredentor, porque eu estou colaborando na salvação de alguém. Isso termo entendido de forma sadia, como Santo Afonso de Ligório fala. Santo Afonso é doutor da igreja e usa o termo corredentora para falar de Maria. Então o problema aqui é o conceito de corredenção. Porque um doutor da igreja, me desculpa, não ia cair numa heresia dessas, né? Então, todos podemos, sadiamente compreendido o termo, sermos corredentores na vida de alguém. A Virgem Maria foi corredentora de uma forma máxima, no qual ninguém de nós pode ser. Então, o concílio não proclamou o dogma, mas colocou todos os fundamentos teológicos para uma futura proclamação da igreja bem entendida. Então, nesse sentido, não agradou os maximalistas, mas também não agradou os minimalistas, porque houve só essa, Tiago. No encerramento do concílio, o Papa São Paulo VI simplesmente proclamou a Virgem Maria como mãe da igreja. Exatamente. O padre, e é muito importante o senhor falar isso, e citar o René Laurentin, né? Esse mariólogo, ele escreveu um livro que chamava Pentecostalismo entre os Católicos. Eu até estava confirmando aqui se era esse nome. Água quente. Se era esse nome, Pentecostalismo entre os Católicos. O senhor já teve acesso a esse livro do René Laurentin? Sim, é sobre os inícios da renovação carismática. Excelente. Porque a renovação carismática teve um nome de Pentecostais Católicos e foi mudando até chegar o nome que tem hoje. E ele fala que um dos pontos fortes dos pentecostais católicos, dos carismáticos católicos, é a unidade, é essa questão de orar junto e tudo mais.
Mas se eu não me engano, o último ou penúltimo, um dos últimos capítulos, ele fala da forte presença da devoção mariana entre os pentecostais católicos. Então eu acredito que isso é fruto do Espírito, isso é obra do Espírito Santo. Entende? Ele escreveu, ele fez ali todo um trabalho de pesquisa e foi observando o que acontecia com aquilo que era tão novo, né, tão antigo, porque a manifestação do Espírito é antiga na igreja, mas tão novo da forma que é. E no último capítulo ele fala, né, da presença dessa devoção mariana, essa devoção mariana profunda no meio desse povo que tem uma abertura muito grande a orar com irmãos de outras denominações cristãs, vivendo essa realidade ecumênica. Então, mais uma vez eu repito, Nossa Senhora não é um empecilho. Não é um empecilho para a devoção, para a unidade dos cristãos, né? Eu acredito que quando um protestante ele se alimenta do nosso apostolado, né, daquilo que Deus faz através do nosso apostolado, eu acredito que se cumpre de uma forma até mesmo indireta, é aquilo que Nossa Senhora disse: e todas as gerações me proclamarão bem-aventurado. Quando a gente olha para o Padre Francisco e fala, como eu gosto das pregações do Padre Francisco, e o Padre Francisco é todo de Maria, de uma certa forma, até indireta, se cumpre aquela profecia que Nossa Senhora fez. E todo no Magnífica, e todas as gerações me proclamarão bem-aventurado. Ô Padre, qual que é o maior equívoco que o senhor já viu em relação à total consagração a Nossa Senhora, Jesus por Maria? Qual que é assim, aquilo que mais mexe com o senhor? Fala, não, mas isso está muito errado, isso precisa ser corrigido. Um dos, né? As pessoas pensam na consagração como método e não como mística. Então a consagração, claro que ela tem o seu método e que as práticas externas nos ajudam, mas a consagração não é isso. A consagração é uma entrega interior que nós fazemos a Jesus por meio de Maria. Então, quando a pessoa fica muito presa nas práticas externas, ela tem um monte de dúvidas sobre os 30 dias, sobre corrente, sobre véu. Aliás, abre parênteses, o véu não é da consagração, o véu é da igreja. O véu não tem a ver com consagração, tem a ver com tradição da igreja. Então muita gente pensa na consagração como algo externo. Não é isso. Consagração não é colocar véu, consagração não é colocar cadeiazinha no pulso, consagração não é seguir escrupulosamente um método de oração, nada disso. Isso vem para ajudar. A consagração é uma entrega de vida, não para aqueles que já são santos. Quem já é santo não precisa de consagração, mas para aqueles que são os pecadores desgramados como nós, né, Tiago? Mas que querem ser santos. É para esses a consagração. Então, meu irmão, quero falar para você agora. Se você se sente um pecador desgramado, assim como eu me sinto, o Tiago pela cara dele também, né? Se você é como nós, mas você quer ser santo, você sonha em ser aquilo que Deus quer, seja todo de Maria, que ela vai te gerar para ser o sonho de Deus na sua vida. Amém. E Padre, o senhor falou a respeito do véu. Tem pessoas que falam, as mulheres principalmente, né? Se eu tiver que me consagrar, se eu me consagrar, fizer a total consagração, eu vou ter que usar saia. Queria que o senhor falasse um pouquinho disso, né? O véu, o senhor já falou que é próprio da igreja, faz parte da tradição da igreja, mas a saia, por exemplo. Sim, todos os atos externos referentes à consagração são facultativos. Consagração não implica nada disso, entende? Então a questão do véu, por exemplo, muitas pessoas redescobriram o uso do véu através da consagração, mas não é obrigado usar véu, como a igreja não obriga ninguém a usar o véu. Assim como não é obrigado, se você quer usar o véu, não precisa ser consagrada para usar o véu, já pode usar, mesmo antes da consagração, porque são coisas que não estão intrinsecamente ligadas, entendeu? Qual que é o simbolismo do véu? É a igreja esposa que se prepara para receber o seu esposo. E a mulher é símbolo da igreja, assim como Maria é figura da igreja. Por isso é a igreja que se enfeita, que se cobre com o véu, que se veste de esposa
para receber o cordeiro. Esse é o significado do uso do véu, que não tem nada a ver com a consagração, mas pode ser redescoberto com a consagração. Questão do uso de saia, de vestido. A questão aqui não é usar vestido, saia ou calça. A questão aqui é tratar o seu corpo como templo do Espírito Santo. E a veste, ela tem uma finalidade, ou melhor, tem 3 finalidades. Proteger o corpo, enfeitar o corpo e velar o corpo. Então, não se pode usar pelo bem da sua alma, porque você é templo do Espírito, uma veste que ao invés de velar o corpo, ela mostre as formas do corpo. Entende? Então, a questão aqui não é vestido, saia ou calça. A questão é o tipo da calça, entende? A questão também é o tipo da saia ou o tipo do vestido. Porque não adianta nada uma saia curta, cobre em cima e descobre embaixo, não adianta nada. Entendeu? Então a questão aqui é uma palavrinha só, coerência. Entendeu? Coerência. Trata o seu corpo como templo do Espírito Santo. Isso não é para quem é consagrado, não. Isso é para quem é batizado. Exatamente. E Paulo, um testemunho, igual o senhor disse, né? Por exemplo, eu gosto muito das imagens grandes, né? Eu gosto, quando eu prego sobre Nossa Senhora, de fazer uma pequena procissão no meio do povo, né? Com a imagem. E às vezes eu tenho a impressão que as pessoas falam, nossa, mas eu não imaginava que ela era isso, né? Um testemunho que o senhor tem, de testemunho assim, de mudança de vida, de batismo no Espírito, de alguma coisa assim que marcou o senhor, o seu ministério, que tem a ver com Nossa Senhora também? Olha, primeiro, as pessoas que mais adoram Jesus na Eucaristia, que eu conheço, são as pessoas que se consagraram à Virgem Maria. Isso é fato. Segundo, aquilo que eu vejo, isso eu vejo experiência de confessionário, de direção espiritual. Muitas vezes, quando a pessoa tem medo de se entregar, aquilo que acalma, que amolece o coração dela, é a intimidade com a Virgem Maria, a intimidade com a mamãe. Vai para os braços de Maria, que ela vai te empurrando para frente, ela vai te empurrando para Jesus, ela vai te empurrando para a tua santidade. E os momentos que eu tive mais fortes de oração, inclusive tanto no âmbito pessoal, como de oração comunitária, orando na mata, orando no monte. Não sei se você já fez essa experiência. Os momentos em que houveram mais manifestações extraordinárias. Uma manifestação extraordinária não quer dizer que seja necessariamente divina, né? Mas no contexto que nós estávamos, pelos frutos, acredito que foram divinas. A maior intensidade de manifestações extraordinárias que eu já presenciei foi em orações fortemente marianas. Eu já vi gente segurar numa imagem de Nossa Senhora e repousar no Espírito na mesma hora, sabe? Em momento de oração forte, não é momento de maluquice, não, de histeria. Momento de oração intensa, de profundidade, sabe? De fruto espiritual. Então, eu volto a dizer, Nossa Senhora não é um atalhozinho. Ela é a porta do céu. Por ela Jesus veio. Por ela nós vamos a Jesus. Tiago, essa live ela cai automático quando é 1 hora ou não? Não. Vai estar dando 1 hora daqui a pouco, mas ela não cai não. Eu acho que o Instagram deixa fazer até mais de 1 hora. Mas... Não, é que eu queria que você falasse aqui. Eu tenho que desligar daqui a pouquinho pelo horário da casa paroquial, tá? Estou usando o quarto do meu pároco aqui, ele tem que dormir. Mas eu queria que você falasse para nós do seu projeto aí, para ajudar as pessoas a entenderem a consagração, e a gente vai estar junto. Eu vou escrever o prefácio desse projeto. Isso. Qual que é a tua ideia? Qual que é o teu sonho? Isso aí. Então, existem N itinerários espirituais, né? Existem vários já escritos para nos ajudar a viver de forma mais profunda a preparação da tua consagração a Jesus por Maria. Mas eu me senti impulsionado. No começo eu colocarei algumas perguntas e respostas. E o diferencial, para cada etapa, existem etapas, né? Os 10 ou 12 dias preliminares, a primeira, a segunda e a terceira semana. Para cada etapa eu deixo algumas sugestões
e escolho um santo para nos ajudar a viver aquele tempo. Então, dar um exemplo aqui, um spoiler. Na primeira semana, nos primeiros 10 dias, a gente vai meditar com uma forja, que são os escritos de São José Maria Escrivá. Ali eu coloco alguns trechos também de devoções, de aparições, de mensagens marianas mais atuais. Então eu coloco ali no começo mensagem de Nossa Senhora ao Padre Gobi, depois eu uso também mensagem de Nossa Senhora em Medjugorje, e conversei com a Ana Paula. A última semana serão trechos das mensagens da Mãe do Infinito Amor, daquilo que Nossa Senhora disse a Ana Paula e ao irmão dela no final. Então tem um tempo que nós vamos ter um companheiro espiritual, que são os santos, às vezes um ou dois. Então tem ali São José Maria Escrivá, São Padre Pio, São Maximiliano Maria Kolbe. Tem um momento que a gente faz uma pequena reflexão sobre a vida de Santa Bernadette, né? Então começo uma breve perguntas e respostas diferente, porque não quero fazer aquilo que já foi feito. Então, brevemente, algumas perguntas e respostas, e depois já entra nesse itinerário, nesse tempo de preparação, para fazer de forma ainda mais profunda a total consagração a Jesus por Maria, com a ajuda dos santos, com a ajuda das aparições atuais. E eu quis, isso é uma particularidade, não é à toa não. Eu quis trazer mensagens atuais, como do movimento sacerdotal mariano, de Medjugorje, e também da Mãe do Infinito Amor, que eu conheci através do Senhor, que mexeu muito comigo, por vários motivos. Tanto que eu acho, o senhor perguntou se eu já fiz live com a Ana Paula, acho que eu já fiz 3 ou 4. Né? Eu me identifiquei muito com o jeito dela, com várias coisas, e com a mensagem da Mãe do Infinito Amor. E Deus me deu a graça, o Senhor aceitou, foi o Espírito Santo da Nossa Senhora que me convenceu, e o Senhor vai fazer o prefácio. E em breve, eu tenho muita pressa, eu sou ansioso. Eu queria já ter lançado, vou ter que esperar um pouco, mas em breve sairá então o itinerário espiritual todo de Jesus, sendo todo de Maria, com o prefácio do Padre Francisco. Se prepare. Eu quero mostrar aqui mais uma vez o livro que eu escrevi, publicamos pela Canção Nova, Sou Todo Teu Maria, uma geração consagrada e imaculada, prefácio do Padre Paulo Ricardo, apresentação do professor Felipe Aquino. Você pode adquirir pelo site da loja.cançãonova.com, para você que já é consagrado, viver melhor a sua consagração, para você que ainda não se consagrou, para começar a caminhar para a sua consagração, você pode simplesmente clicar no link que tem na minha bio, no meu Instagram, que você adquire o livro direto, tá bom? Sou Todo Teu Maria, uma geração consagrada e imaculada. Quero convidar também, eu sei que vocês já seguem o Tiago Dutra de Maria, segue também o Padre Francisco Amaral no YouTube, no Instagram, no Facebook. Estou publicando conteúdos sobre a consagração, a devoção mariana, as aparições marianas, o final dos tempos. Segue a gente, Padre Francisco Amaral, YouTube, Instagram, Facebook. Tenho postado 2 vezes por semana no YouTube, e no Instagram, 1 vez por semana, tenho aberto caixinha de perguntas. Não consigo responder tudo, mas alguma coisa eu respondo. Segue lá, Instagram, YouTube, Facebook, Padre Francisco Amaral. Obrigado por essa noite, Tiago. Inclusive no canal do senhor tem a indicação do Padre Paulo Ricardo do livro, né? O Padre Paulo Ricardo fez um vídeo indicando o livro para as pessoas, e o Padre Paulo Ricardo tem uma fala muito importante para nós dessa geração, para aqueles que querem viver uma vida, o autêntico magistério da igreja, e ele faz a indicação também, tem também lá, se a pessoa procurar, ela vê. Padre, sou eu quem agradeço, muito obrigado, gratidão, que Nossa Senhora lhe retribua com muitas graças e sua bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão poderosa da Santíssima Virgem Maria, Rainha da Paz, Mãe do Infinito Amor, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Ó, Tiago, só colocar aqui mais uma coisa. Quem quiser conhecer a Ana Paula, as aparições de Itaperuna, tem um monte de gente aí no chat que é do grupo de Itaperuna. Você pode ir também lá no meu canal, que tem uma live que eu fiz com ela, onde a própria Ana Paula, confidente de Nossa Senhora, conta toda a história.
E volto a dizer, não é um passo no escuro, não. As mensagens de Itaperuna receberam autorização da igreja, na pessoa do bispo local da época, para serem publicadas, viu? Nós estamos aqui caminhando com a igreja. Então, vamos junto, rumo ao triunfo do coração imaculado de Maria. Deus abençoe. Amém. Gratidão, Padre. Todo mundo, grande abraço. Deus abençoe. Salve Maria. Amor e misericórdia.